Terra, gatinho à vista, terra firma. E aí, mano? Fala oi aqui pra galera. Esse aqui é o Horus, o Bundoros, que agora ele tá ciumento, que tem o Odin, né? Mais um deus felino, gatinho pra nós aqui. Mas ele vai continuar com o canalzinho dele, com a filosofia dele. Sou o professor Luiz Roder, esse é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, comentar. Opa! Hoje vai ficar só com o rabo aparecendo aqui no vídeo. Esse palhação aqui. Hoje apareceram os três, né? Veio a XL Malévola em cada gravação. A Mia e o. A minha só tá aqui do lado, ainda acho que ela não apareceu. Ele vai ficar balançando o rabo aqui. É legal que você fala assim, cadê o rabo do Horus? Ele começa a mexer o rabo, tipo, tá aqui. Esse é um figuraço. Você pede pra ele piscar, né? Fala assim, pisca pro papai. Aí você pisca pra ele, ele faz assim, fica piscadinho. Ai, ai, como a gente fica bobo com os filhos. Esses vão decepcionar menos. Nossa, que amargura, professor. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nossa, que preâmbulo gigante. Bem aqui, ó. Vem que Batman, galera, Shakira. Hoje tá everybody aqui, como diria Backstreet Boys. Hoje no Eu Recomendo Cinema da Amazon. Tem os dois filmes. Eu assisti o segundo filme, eu sabia que eu tinha que falar dele, eu acabei esquecendo. E... putz, é muito legal. Eu gostei, né? Tem umas falhas assim, mas eu achei que o filme foi surpreendente. Então eu vou falar do The Boy, O Boneco do Mal, como saiu aqui no Brasil. E é muito louco, eu não sabia disso. Ele é uma produção americana, chinesa e canadense. A direção é do William Brent Bell. O roteiro de Stacy Miner. Aí o elenco tem a Lauren Cohan, o Rupert Evans, o Jim Norton e a Diana Hardcastle. Filme de terror, tá? E ele saiu em 2016, que é esse primeirão. O segundo, ele chama Brahms, The Boy 2, né? Boneco do Mal 2, e saiu em 2020. Tá? Eu vou falar dos dois filmes como um só. Aí no segundo tem a Kate Hudson, né? Que é a ex-mulher do Tom Cruise. É horrível você ser lembrado, mas que é a referência mais fácil, que ela era do Dawson's Creek. Então o primeiro, ele é uma garota que vai trabalhar como governanta numa casa, e essa casa eles têm um boneco, que um casal de idosos que tem um boneco, eles tratam esse boneco como se fosse o filho deles e tal, e esse boneco chama Brahms, do compositor. Tanto que vai aparecer, tem o piano, tem a história. Então, o que vai acontecer? Essa moça, então, e esse boneco ele tem uma série de. É um boneco feito tipo um boneco, não é de ventrílogo, ele vai lembrar muito um boneco de ventrílogo, mas não é. Ele é um boneco feito de cerâmica, super bem feito e super sinistro. Ele veste um terninho e tal, e ele parece um menininho assim de uns 8 anos de idade. E nesse. E a casa tem uma série de regras para ele. Então, que não pode fazer tal coisa, que não pode largá-lo sozinho, que tem que conversar com ele e tal, não sei o quê. E ela meio que vai dando uma ignorada. E aí ela vai vivendo e vai percebendo que tem coisas que esse boneco começa a acontecer. Então você começa a ir para uma linha de ser um filme meio, de novo, Ronaldo, Débora, vocês vão ficar famosos aqui no canal. E você vai... começa a ser levado por essa história. Ela tem um cara que trabalha lá, que ajuda, traz coisas para ela, e assim, o que vai acontecer? Você começa a desenvolver uma história no sentido de um filme de terror, que esse boneco talvez esteja possuído, aí você vai entender que esse boneco era ele é a referência ao filho do casal que a contratou, que esse menino ele teria matado uma amiga dele,
e ele teria se queimado, né? E você vai indo nessa. Sinal da motosserra que teremos spoiler agora, de agora em diante. Porque é... Não é o Leatherface, fiquem tranquilos. Tá tendo uma obra aqui do lado, é um inferno. Tô vendo que esse vai ser o último vídeo do dia. E qual que é a grande sacada que você vai ter aí? Eu tento, gente, eu tento ficar bonzinho. E ela vai acreditando que talvez então esse boneco esteja encarnando o espírito do menino. E ela, na verdade, ela tá na Inglaterra porque ela tá fugindo de um relacionamento abusivo que ela tinha na América. Por isso que ela aceita trabalhar lá, por isso que ela aceita as condições que são colocadas, né, de trabalhar lá e ficar naquele mundo. Porque ela começa o emprego lá achando que ela está tendo o maior emprego do mundo. Numa casa, aí é uma casa afastada, eles são de uma família que tinha muita grana, né? E você vai descobrir, e aí, spoiler alert, que não é um filme de espírito, é um filme tipo de um Michael Myers, um Stalker. Na verdade, tudo que acontecia que você acha que é o boneco e o espírito do menino no boneco fazendo isso, é um menino já adulto que mora. A casa ela é construída com um grande vão assim, então ela tem umas passagens secretas. E esse menino que era mega hiper perturbado, que gostava de música clássica, que adorava Brahms, e teve o nome de Brahms em função disso, ele mora escondido dentro da casa. E é ele que vai causar isso. Ele usa uma máscara assim para esconder o rosto dele que foi queimado. Você lembra um pouco assim, tem um elemento, se você pegar, tem uma citação assim de A Casa de Cera, né? Principalmente o originalzão, assim. A refilmagem até que ele seguiu. E aí ele vai tentar matá-la, ele vai matar o cara, o namorado dela que vai atrás, e vai ter, e a resolução vai ser nesse sentido. E aí ele é morto no final do filme. Esse é o primeiro filme. Muito legal. Meu, filme de terror que vale a pena se assistir. Só por ter esse momento inesperado de sair da coisa do espírito, torna o filme muito interessante. Só que você já começa, chega uma hora que você começa a ficar em dúvida. Então ele tem esse plot twist, mas até que é interessante. Se você minimamente prestar atenção, a gente quando estava assistindo o filme aqui, eu e a Laís, a gente meio que foi sendo levado nessa linha do espírito, mas a gente já começou a falar, meu, eu acho que deve ter alguém aí dentro dessa casa. E realmente era isso, assim. Então é muito legal. Filme bem feitinho, uma fotografia legal, um filme bem feito. Você vê que teve uma produção bem feita, a casa, os elementos, então essas tensões que se criam da construção do personagem de terror, como ela, a menina, ela vai lutando com isso. Os pais do menino vão cometer o suicídio, porque eles começam a perceber que ele vai começar a fazer tudo de novo. Então que essa casa já estaria sendo assombrada por ele, ou seja, ele já estaria continuando os crimes dele há muito tempo. Chega um momento que os pais não aguentam e nesse primeiro filme os pais vão cometer o suicídio lá dentro da casa. Aí você tem o segundo. O segundo começa com um casal morando em Londres, e eles vão ter a casa assaltada, e esse casal vai ficar com trauma, eles vão ter um filho que seria da idade do Brans, um menininho bem assustadorzinho, assim, diga-se de passagem, e esse menino, ele vai ficar mudo em função de ter presenciado os assaltantes batendo na mãe dele. Aí não fica muito claro o que aconteceu. E aí
eles vão morar, eles vão passar um tempo para sair da cidade, tentar recomeçar. Você vê que a família está desestruturada, assim, está com sérios problemas. Eles vão morar perto do eles vão morar na casa de convidados ao lado da casa onde foi o primeiro filme. Então, você começa a imaginar o quê? Que o Brans, o personagem que vivia nos corredores da casa, não morreu. É óbvio que você fala assim, do mesmo jeito que você teve esse plot twist do primeiro filme, já faz você ter uma leitura viciada dele. Fala, pô, então o Michael Myers dele tá morando lá de novo e tá causando. E aí começa a acontecer as mesmas coisas. O filho dela, aí ele fica mudo e ele só se comunica por mensagem no caderno. Mano, isso ficou chato pra caramba no filme, tá? A crítica minha a esse filme, o segundo, é isso. Meio que quebra, fica uma coisa... menininho. E o menininho toda hora fica falando, o Brans falou pra mim que não é pra fazer tal coisa. Porque o Brans no primeiro filme, ele se comunica por bilhete. E aí, eu entendo isso, eles quiseram fazer essa correlação do Brans se comunicando por bilhete. Mas por que o Brans no primeiro filme se comunicava por bilhete? Porque o cara deixava o bilhete lá. E aí o menino começa a falar, então ele começa a agir de um modo estranho, ele começa a insistir nas regras do Brans, que eram as regras do primeiro filme, e aí então, essa relação com o boneco, ele vai achar o boneco lá perto da casa, enterrado. A mãe dele vai restaurar o boneco para ele e aí começa. Só que esse menino começa a mostrar alguns progressos, né? E ao mesmo tempo ele começa a ter uma relação meio doentia com o boneco. Tem um cara lá, um zelador que mora lá, que é o cara que é o pai da família da bruxa, aquele cara que tem aquele vozeirão assim, muito louco. E ele trabalha legal. Ele tem e ele começa a perceber que talvez tenha alguma coisa. Então você vai acreditando que ele tá percebendo que talvez o Brans esteja de novo fazendo alguma coisa com aquela família. E aí começam a acontecer coisas parecidas com o primeiro filme. O boneco se mexer, a mesa virar e tudo mais. E você fica esperando a hora que o cara vai aparecer de novo, metendo o louco lá. Preparados? Eis aqui vem o segundo plot twist no segundo filme. Não tem o cara morreu de verdade. Aí esse zelador da casa, ele num determinado momento vai atacar a família perto do final. E aí ele fala assim, ele fica falando no meu ouvido, ele me manda fazer essas coisas. Eles vão atirar no cara, e aí o menino vai pegar, e você vai descobrir que o boneco agora de verdade está possuído. Então o plot twist é isso, ele faz você acreditar no segundo filme, e é uma ideia legal, você tem que respeitar assim. Vai dentro de uma obviedade, né? A gente conversando sobre isso. Pô, enquanto a gente assistia no filme, será que agora tem um espírito de verdade? Porque o cara, que hora que o cara vai aparecer? E realmente o cara já tá morto mesmo. E aí é o espírito dele que tá dentro do boneco causando tudo isso. Então vai ter uma cena meio demoníaca e tal. É bem legal, assim. A ideia do filme é meio óbvia. Vai ter algumas coisas no meio, assim, interessantes, que você fica naquela... Tá acontecendo ou não tá acontecendo? Como que isso está afetando, quanto que é da cabeça do menino, como que o cara está conseguindo, né? Tem uma cena lá que ele está sentado no sofá, e aí ele vira assim para a mãe, né? Então a mãe olha, ele está sentado olhando para frente, daqui a pouco o moleque tá olhando para ela. Aí eu falei para Laís, tem uma janela lá atrás, o cara tá escondido atrás, ele abre a janela, vira o boneco e volta. Então você começa a montar
e tentar resolver as ideias do filme pelo que você assistiu do plot twist do filme anterior. E aí você é surpreendido por isso, porque agora tem um demônio mesmo. E aí termina com o menino pegando esse boneco e jogando numa fornalha, o menininho. Que ele volta a falar, tal, aí o filme começa a andar, fica mais, dá um ritmo mais gostoso, fica menos assustador no sentido ruim da palavra, não de dar medo, mas de meio chato, assim. E ele joga o boneco na fornalha, o boneco queima e você entende que está tudo resolvido. E eles aparecem, vão morando de novo lá em Londres, na casa antiga, felizes da vida. E aí na última cena, o menininho começa a falar de novo, se eles seguirem as regras. Ou seja, o espírito do boneco passou para o menino. Então pode ser que a gente tenha um terceiro filme, O Garoto. O segundo é Bronze the Boy, não é The Boy 2. O primeiro é The Boy, e o segundo filme chama Bronze the Boy. Então é muito legal. Então eu recomendo Amazon, The Boy, o boneco do mal, e The Boy 2, Bronze the Boy 2. O poema de hoje é Problemas, Problemas. Ah, os problemas. Tão amigos e queridos daquelas pessoas que precisam responder a você quando questionadas, polidamente e despretensiosamente, se está tudo bem, e detalhadamente explicam o seu inferno pessoal. Mas ouse aconselhar ou apontar uma plausível e possível solução nos seus males infinitos. Ouvirá com resignação que não há como resolvê-lo, pois pior do que solucioná-lo será arrumar outro problema a preencher o vácuo deixado pelo anterior. Ah, como é bom ter um probleminha, né? Meu avô adorava ter um problema, contar, ai, meus problemas, o Michael, a Segunda Guerra Mundial, o governo, o meu salário. E aí você fala, avô, tá, esse poema eu não escrevi para ele, eu escrevi para uma outra pessoa que eu tive muito próxima, e ela vivia um caos, assim, a vida dela era um inferno, literalmente, assim. E você apontava, você precisa resolver isso. Mas se ela resolvesse, e os problemas que ela ia reclamar? Onde iam estar? Se eu achar o cara dentro da parede e matá-lo, causador do problema, a única alternativa é ele voltar dentro do boneco infernizando todo mundo pela eternidade. E aí me fazer feliz. Para sempre, com meus queridos e amados problemas. Resolva seus problemas e deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Não crie problema para mim, se inscreva no canal e indique. Eu estou forçando a barra, né? Estou criando um problema. Grande abraço e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.